Olá, queridos, que Deus abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família. O objetivo desse canal é ajudar as pessoas a vencerem todas as áreas da vida. Para isso, vamos nos conectar com Deus, através de orações, testemunhos, reflexões. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e curta esse conteúdo. Quem foi Sara na Bíblia? Sara foi esposa de Abraão e mãe de Isaque. A história de Sara está registrada no Antigo Testamento, no livro de Gênesis. O nome Sara significa princesa. Antes de ter seu nome trocado, Sara se chamava Sarai, que também significa princesa. Vale dizer que há também outra Sara citada na Bíblia, a filha de Aser, que se encontra registrado no livro de Números, embora que em algumas versões seu nome aparece escrito como Será. Como já dissemos, Sara foi a principal esposa de Abraão. Ela era cerca de 10 anos mais nova que o patriarca. Além de esposa de Abraão, Sara também era sua meia-irmã por parte de pai. A referência está no livro de Gênesis capítulo 20 versículo 12. Quando Deus chamou Abraão, Sara o acompanhou, partindo com ele de Ur dos Caldeus, passando por Harã e, finalmente, chegando até a terra de Canaã. A mudança de nome de Sarai para Sara ocorreu quando ela tinha 90 anos de idade. Devido à fome que castigou a terra de Canaã, Abraão e Sara partiram para o Egito. Na ocasião, Sara já tinha 65 anos de idade. Apesar disso, era considerada uma mulher muito bonita, a ponto de Abraão, temendo por sua própria vida, pedir que ela se apresentasse apenas como sua irmã. No Egito, Sara chamou a atenção dos egípcios e dos príncipes de Faraó, sendo que o próprio Faraó se sentiu atraído por ela e a levou para seu harém. Entretanto, o Senhor castigou a Faraó e a sua casa por causa de Sara, o que fez com ele chamasse a Abraão e o confrontasse por ter omitido a informação de que ela era sua esposa. Faraó devolveu Sara a Abraão e ordenou que eles partissem para longe do Egito. A referência está no livro de Gênesis capítulo 12, e versículo 12 ao 20. Cerca de 20 anos depois, outro episódio muito semelhante a este aconteceu. Abraão, mais uma vez, ocultou a informação de que Sara era sua esposa. O fato ocorreu com relação a Abimeleque, rei de Gerar. Neste caso, Deus avisou Abimeleque em sonhos de que Sara era a esposa de Abraão, e caso não respeitasse essa condição, ele seria fatalmente penalizado. Prontamente Abimeleque procurou a Abraão, e o questionou acerca de sua atitude. Abimeleque devolveu Sara a Abraão, e também lhe deu ovelhas, vacas, servos e servas, talvez como um tipo de compensação pela ofensa. Isso fez com que o patrimônio de Abraão aumentasse ainda mais. Também vale dizer que Abraão e Sara viviam entre um povo pagão antes da convocação divina. De acordo com as leis da Mesopotâmia daquela época, a condição de esposa e irmã representava uma posição social ainda mais elevada, e segundo os textos de Nuzu, o vínculo do casamento era considerado mais solene. Sara era estéril, e tal condição era um opróbrio contínuo para ela. Ainda mais depois da promessa que Deus havia feito a Abraão de que ele seria pai, Sara desesperou-se para lhe conceder um herdeiro. Sara então incentivou Abraão a ter um filho com sua serva pessoal Agar, uma jovem egípcia. Para tanto, Sara utilizou um costume frequentemente atestado na antiga Babilônia, apoiado em uma norma legal de que uma esposa estéril deveria prover a seu marido uma mulher que lhe gerasse filhos em seu nome. Tal mulher geralmente era uma criada. Se Sara usou uma norma legal para arquitetar seu plano, ela também agiu de acordo com as leis comuns na Mesopotâmia quando tratou a Agar de forma muito dura por esta tê-la desprezado por conta de sua esterilidade. Quando Sara completou 90 anos de idade, ela recebeu a promessa divina de que teria um filho dentro de um ano, e que tal como Abraão, ela se tornaria a mãe das nações. Na verdade, essa promessa ocorreu por 2 vezes, sendo que na primeira foi onde seu nome foi mudado juntamente com o de seu marido. Na segunda ocasião, Abraão recebeu uma teofania e pediu que Sara fizesse alguns bolos para os visitantes divinos. Ao escutar a profecia acerca do nascimento de um filho seu, Sara sorriu com incredulidade, julgando ela ser impossível de se cumprir haja vista sua idade. Apesar de Sara negar que seu riso ocorreu no sentido de zombaria, o Senhor conhecia suas verdadeiras intenções.
Sara foi repreendida com a seguinte frase: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? A partir daí a dúvida deu lugar à fé, e Sara foi revigorada, e a promessa foi cumprida com o nascimento de Isaque. Após o nascimento de Isaque, Sara teve problemas com Ismael e Agar. Na festa de desmame de Isaque, Sara percebeu que Ismael estava zombando de seu filho. Muito irada, Sara ordenou que Agar e Ismael fossem embora. Com essa atitude, Sara também desejava que Isaque não precisasse dividir sua herança com o meio-irmão. Se nas outras ocasiões Sara agiu de acordo com as leis da Mesopotâmia, nesse caso ela estava agindo de forma contrária, pois Abraão já havia reconhecido legalmente Ismael como seu filho. Sara tinha 127 anos de idade quando morreu, e foi sepultada por Abraão na sepultura que ele comprou para a família, perto de Hebrom, na cova de Macela. Curiosamente, Sara é a única mulher na Bíblia que possui sua idade registrada por ocasião de sua morte. Além do livro de Gênesis, Sara é mencionada no livro do profeta Isaías no capítulo 51, e versículo 2, como um exemplo de confiança em Deus, e aquela que deu à luz à nação israelita. Já no Novo Testamento, o apóstolo Paulo se refere a Sara direta e indiretamente. Na carta aos Romanos capítulo 4 e versículo 19, Paulo colocou a questão da esterilidade de Sara como um obstáculo à fé de Abraão, e mencionou o casal entre aqueles cuja fé foi contada como justiça, além de se referir a ela como a mãe dos filhos da promessa no livro de Romanos. Na Epístola aos Gálatas, Paulo se referiu a Sara indiretamente, ou seja, não citou seu nome, numa ilustração sobre o filho da escrava e o filho da mulher livre. O apóstolo Pedro também mencionou Sara como um exemplo de esposa, e o escritor da Epístola aos Hebreus enfatizou a fé de Sara, colocando-a no texto que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé. Sara viveu a promessa de Deus mesmo com a idade avançada. Não se preocupe com a sua idade, aquilo que Deus te prometeu também vai cumprir em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.